A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Aqui quem vos fala é o pastor João Evangelista Júnior e hoje nós estaremos trazendo mais um estudo da nossa declaração de fé, da declaração de fé das Assembleias de Deus. Estaremos hoje vendo o capítulo 17 que trata sobre o assunto da lei. Assunto este que é intrigante, que é polêmico para muitos, porque fica a questão: como é a relação da lei com a graça? O que a lei pode nos servir para os dias de hoje? Qual é a serventia, portanto, da lei para o cristão? Essas questões, com certeza, ficam na mente de muitos dos nossos dias. E nós estaremos, portanto, tentando aqui repassar para vocês o que a nossa declaração de fé expõe de forma tão clara do que nós cremos, da forma que nós, assembleanos, defendemos esse assunto. Portanto, pedimos a você que preste atenção, que com certeza esse assunto será importante para a sua vida. Bem, a nossa declaração de fé na página 151, capítulo 17, logo de início, ela diz o seguinte, a nossa declaração: cremos, professamos e ensinamos que a lei de Moisés ou a lei do Senhor é de origem divina. As expressões lei de Deus, lei do Senhor e lei de Moisés dizem respeito a uma mesma coisa. A lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 12 e versículo 14. Ela foi dada por Deus aos israelitas por meio de Moisés, o grande legislador do povo hebreu, porque a lei foi dada por Moisés. João capítulo 1, versículo 17. Sua grandeza, porém, vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. A lei, portanto, em sua essência, ela é a revelação ou a manifestação da justiça de Deus. A revelação do padrão de santidade de Deus. Nela, portanto, nós podemos enxergar como Deus age, podemos enxergar como Deus é, e temos verdades fundamentais para a nossa fé. A Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, vão estar nos trazendo os fundamentos básicos para a nossa compreensão, inclusive para a construção da revelação de Deus, que é feita no decorrer de todos os outros livros da Bíblia. Então, o pontapé inicial são nos livros da lei. Então você vai ver isso claramente porque nos livros da lei nós vamos ter os princípios cosmogônicos, ou seja, como tudo foi criado, como Deus criou todas as coisas, os princípios da criação. Teremos ali a explicação antropológica, quem somos nós? Porque Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Temos ali a explicação da decadência espiritual do homem, o pecado. Os princípios de hamartiologia são explicados ali, na queda, no lapso, que é muito bem exposto, inclusive por Gênesis. Vamos ter ali a exposição dos princípios de Deus quanto à questão da salvação. Já se inicia ali da ação de Deus em querer um relacionamento íntimo com o ser humano, e inclusive tanto de juízos de Deus, quanto também das suas promessas e alianças. Nós vemos ali, inclusive, a maneira em que Deus, pela sua graça, ele se achega, por exemplo, a Abraão, que é um pontapé para a questão
tanto da aliança de Deus com o povo de Israel, como da sua promessa para todos nós. Então, uma coisa é certa, a lei é fundamental para todos nós. Quando estudamos os livros da lei, entendemos e compreendemos como Deus é poderoso para livrar o povo de Israel. As narrativas, as cerimônias que são expostas, as leis civis, elas nos mostram toda uma realidade, todo um pano de fundo para que compreendamos, não só de forma cultural ou histórica, mas de forma espiritual, quem é Deus e a maneira que ele age. Logo, por ter tantas informações importantes, informações até que demonstram a glória, a majestade de Deus, como também o seu relacionamento conosco, aparece um conflito, portanto, quando se compara esses textos com textos do Novo Testamento que chegam a dizer que a lei caducou, que a lei perdeu sua função. E muitos chegam a questionar, seria um equívoco da Bíblia? Seria um erro da Bíblia, portanto? Na tentativa, portanto, de compreender a lei, de entender a serventia da lei, vários teólogos, pensadores, tanto medievais, como reformadores, como também pensadores contemporâneos, tentam enxergar na lei uma classificação de áreas, de setores na lei, de partes, sendo que nessa classificação, nessa tentativa de classificação, a mais aceita é a perspectiva de ela ser dividida pelo menos em 3 partes, em 3 áreas. A primeira seria o que é denominado, portanto, de lei moral. O que seria a lei moral? A lei moral é a área da lei que trataria dos princípios morais e éticos, em que Deus apresenta para o homem princípios que deveriam ser seguidos tanto para um relacionamento íntimo do homem com Deus, como também de um ser humano para com outro. Princípios esses que teriam caráter normativo. Um segundo tipo de classificação, ou segunda área, ou segunda parte, seria o que é denominado como lei cerimonial, que seriam os rituais, as cerimônias, os ritos, as funções sacerdotais, os objetos que eram utilizados nas cerimônias de adoração do povo hebreu, as cerimônias de adoração do povo de Israel. Essas cerimônias que têm para nós um perfil muito mais tipológico, mas que elas aconteceram historicamente, elas eram feitas pelo povo hebreu. Então, estão nos livros da lei e são inclusive prescritos pelos livros da lei. E quando nós vemos também uma terceira parte, que é denominada como lei civil, que seria um detalhado código civil para reger a nação de Israel. Um detalhado código civil que trata de pormenores, de minúcias. Então, seriam essas as 3 partes da lei. Começa-se a tentar resolver a questão desse conflito que há em alguns textos neotestamentários com a grandeza da lei, partindo primeiro dessa classificação, de compreender as distinções que há dentro da lei. Logo depois, seguindo até a ordem da nossa declaração de fé, há a tentativa de compreender a função da lei. Ora, a lei realmente, partindo de uma perspectiva histórica, ela realmente está ligada primordialmente ao povo de Israel. Por isso, lei de Moisés. Moisés como libertador. Deus usa Moisés como canal, como pivô para ser revelada essa lei para o povo. Então, primordialmente, historicamente, pontualmente, está ligado realmente ao povo hebreu. Logo, a sua função, que é histórica, inicial, vai ser de conduzir o povo hebreu a firmar, não só firmar, mas relembrar
a estarem cientes do compromisso que foi ali levantado no Sinai. A eles estarem vivenciando, eles estarem repassando para as outras gerações esse compromisso. Compromisso este que envolve tanto a questão da adoração, como o cuidado aos preceitos morais, como também questões civis e toda a questão cerimonial. Então, era toda uma organização da nação de Israel. A lei, ela nasce, portanto, inicialmente com esta função, historicamente que eu falo. Então, há essa perspectiva histórica da lei, de conduzir o povo de Israel para que eles pudessem ter essa vida de adoração. É claro que a lei tem grande importância e influência em diversos outros códigos legais. Ela serve como exemplo para diversas nações e culturas. Mas não é isso que queremos falar aqui. Estamos tratando justamente desse conflito em que a lei ela é importante, ela é algo que tem serventia e ao mesmo tempo há textos que dizem que não, que ela caducou, que ela não serve mais. Seria um equívoco bíblico? Depois dessa introdução que nós fizemos, em que nós mostramos a grandeza da lei, mostramos a sua função histórica, nós queremos realmente falar da relação da lei com a nossa fé cristã. E isso nós temos aqui bem exposto, inclusive, na nossa declaração de fé. Então, para que nós entremos, portanto, nesse assunto da função verdadeira da lei, é importante que nós frisemos aqui de início que a lei jamais salvou. Nunca a lei teve o papel de salvar. Nunca a lei pôde salvar ninguém. Não é essa a função dela. A salvação sempre veio por meio da graça. Nenhum homem, nem no Antigo Testamento, foi salvo pela lei. É comum vermos irmãos achando que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras da lei e no Novo Testamento pela salvação em Cristo. Não, irmãos. Ninguém foi salvo pela lei, porque ninguém conseguiu cumprir a lei e a lei jamais teve essa visão de salvação. Mas uma outra coisa que é importante é nós enxergarmos que a lei não deixou de existir. Ela existe. Ela caminha em paralelo com a graça. A lei sempre existiu e a graça sempre existiu. A salvação no Antigo Testamento foi pela graça. E a condenação nesse nosso período é por causa também da ação da lei. A lei, como nós falamos, é um reflexo da justiça de Deus. O homem que quebra a lei, ele está indo justamente contra a justiça de Deus. E quem condena o homem é Deus e a sua justiça. Então há algo que é lógico, por isso que ainda existe pecado. Então a lei e a graça caminham juntas. A lei não foi de maneira nenhuma abolida, isso é importante. Ela é eterna porque ela reflete a glória de Deus. Se Deus é eterno, a sua lei ela é eterna. Então, isso é importante. Mas o que entender dos textos? É isso que talvez está ficando cada vez mais na sua cabeça. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender, quando lemos textos como nós falamos sobre a lei caducar, ou não ter mais serventia, como nós vemos tanto lá em Gálatas, como você vê também em Romanos, não está se falando da função moral da lei, mas está se falando realmente de códigos civis e de códigos e de questões cerimoniais. Por quê? Porque a Bíblia apresenta a lei, inclusive, como aio. Você vai ver lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24. O aio, no grego pedagogos, ele era um escravo escolhido por um senhor, um patrício, que cuidava do filho desse senhor
que guiava esse filho desse senhor para ir para a escola e protegia ele, inclusive, de pederastas, mas também servia como uma espécie de professor de reforço, que quando o menino vinha da escola, ele ia dar aquela aula de reforço para ajudar aquele menino e ver realmente o que ele tinha estudado. Então, era essa a função do pedagogos, do aio, era de estar protegendo e de guiando até aquele menino ele chegar a uma consciência. Ele protegia, cuidava daquele menino até que ele chegasse a uma consciência. Ele guiava aquele menino. Bem, todas as cerimônias caem por terra, caducam, realmente porque Jesus já veio. A lei perde essa função de apontar para Jesus, no sentido de questões de cerimônias. Não há necessidade mais das cerimônias, porque Jesus é o cumprimento de todas elas. Tudo que simbolicamente as cerimônias elas apontavam, tudo que simbolicamente as cerimônias diziam pregando sobre Jesus. Logo, Jesus veio, não há mais necessidade de cordeiro imolado, não há mais necessidade do templo, não há mais necessidade de sumos sacerdotes, não há mais necessidade de propiciação, de sacrifício de expiação, não há mais necessidade ali da Arca da Aliança. Tudo isso apenas tipologizava o Senhor Jesus. Ele sim é o verdadeiro Cordeiro. Ele sim é a verdadeira Arca da Aliança. Ele sim é o verdadeiro propiciatório. Ele sim é o verdadeiro menorá. Ele sim é o verdadeiro templo. Ele sim é realmente a revelação. Então, ele, Jesus, é o clímax da revelação. Logo, essa função da lei cerimonial cai toda por terra. Não há mais necessidade. As questões dos códigos civis também elas não têm mais necessidade, porque agora não é mais Israel, mas Deus agora levanta uma nova sociedade, unindo judeus e gentios em um só povo. E agora não é mais uma visão apenas ligada a uma perspectiva centrípeta, mas é uma perspectiva centrífuga, ou seja, é espalhando para o mundo todo, para todos os povos, raças, línguas e tribos, o evangelho de Jesus. É espalhando para todos a salvação e vida eterna. Logo, não há mais necessidade de um código legal firmado a um povo só, porque agora é para todos os povos. A mensagem, portanto, foi difundida. Claro que no Antigo Testamento sempre teve a ideia da graça para todos, porque sempre a visão da graça foi universal, mas com Cristo isso se tornou mais explícito com a igreja. Logo não há mais necessidade das regras para Israel, porque a igreja une povos de todas as raças, tribos e línguas em um só. E nós somos agora um povo só, que não estamos mais presos a regras que estão ligadas a uma nação. Então, caem por terra tudo essas duas coisas. Logo, o que sobra? Princípios normativos morais. Esses princípios normativos morais são eternos, são perpétuos. Eles estão apontando o pecado. Então, a função da lei vai ser esta mesmo. A primeira delas, revelar o pecado. Você vai ver isso bem explicado por Paulo lá em Romanos capítulo 7, dos versículos 7 em diante. Ele vai mostrar claramente isso, que a função da lei vai ser isso mesmo, revela o pecado. Ela mostra para o homem o pecado. Ela mostra que a pessoa pecou. Por quê? Porque ela é um reflexo da santidade de Deus. Alguém que vai contra Deus está quebrando a lei. Logo, ele está pecando. Essa pessoa, ela infringe, ela vai contra a santidade de Deus. Ao mesmo tempo, em Romanos, chega a dizer que ela desperta o pecado. Ela desperta o pecado. Não no sentido de que ela me faz pecar,
Mas por ela ser um não de Deus, por ela ser algo que Deus proíbe, desperta às vezes a curiosidade do homem. E do homem decaído, mais ainda, desperta essa curiosidade do homem querer pecar, do homem querer infringir, do homem querer ir além. Esta é outra questão da função da lei. Mas algo que é interessante sobre isso, mostrando claramente por que a lei não salva, mas ela faz a revelar o pecado, é porque ela é o termômetro, como é colocado aqui, muito bem colocado, inclusive pelo pela nossa declaração de fé. É muito bem colocada. Ela não vai curar a enfermidade. Ela vai ser o termômetro que vai mostrar que você está com febre. Um outro, o Hernandes Dias Lopes, chega a dizer que ela é o raio-x, que vai mostrar para nós a gravidade da nossa enfermidade. Ela não vai nos curar, ela não é o remédio. Essa é a função da lei, não é curar, ela é mostrar o pecado. E ao mesmo tempo, por ela ser uma proibição, a minha carne, os meus desejos pecaminosos me fazem muitas vezes, pela lei que é boa, que é santa, que é pura, a minha fraqueza, muitas vezes, pela curiosidade do pecado, me faz infringir a lei e pecar. E quando falamos desse assunto, até muitas pessoas ficam intrigadas. Por exemplo, principalmente com a lei Romanos 7:8, que diz que onde não há pecado, onde não há lei, aliás, não há pecado. Onde não há lei, o pecado está morto. E aí elas chegam a dizer, para que então existe a lei? Não era melhor que não existisse a lei, porque não existiria pecado? Porém, 3 coisas são importantes a gente notar. Primeiro, a lei ela é impossível de não existir, porque, como nós dissemos, ela reflete os valores de Deus, reflete os princípios de Deus. Segundo, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, somos seres morais, não somos amorais como os animais, que seguem o instinto. Por isso que o animal mata, mas isso não é errado, porque ele está seguindo o seu instinto, o animal carnívoro. Nós não, nós sabemos que é errado matar, matar outro ser humano. Nós sabemos disso, que é errado. Por isso, porque nós temos princípios e valores em nós. Nós somos seres morais. Sabemos disso. Logo, é impossível nós não sermos, não termos esses princípios de valores em nós, porque a lei já foi escrita em nossos corações. E um terceiro detalhe que é interessante, quando nós olhamos sobre essa questão, é que a ideia da lei é justamente de organizar a nossa vida, tanto em relação quanto a Deus, no nosso relacionamento para com Deus, como também para com o relacionamento com o nosso próximo. Então, é impossível, portanto, não existir a lei. Nesse sentido, você já enxerga a grandeza e a magnitude dela. Ela ainda está, queira ou não, nos mostrando, cumprindo a sua função na perspectiva moral. E outra função da lei é de trazer não só a revelação do que é o pecado, revelar o que é pecado, não só despertar o pecado, mas também condenar o pecado. Ora, a lei, por ser essa manifestação da justiça divina, ela não só avalia o pecado, mas ela traz o veredito dele. Ela traz o juízo tanto para o ato, no sentido de que ela avalia a gravidade do ato, como também ela traz o juízo e o veredito sobre aquele que praticou. Essa é a função da lei. Ora, irmãos, é necessário que compreendamos a importância e a grandeza dela, porque através disso nós podemos ver o quanto Deus ele é reto e quanto ele é justo. A lei ela não é má, mas na verdade é o pecado que se aproveita da bondade e da grandeza de luz, de santidade da lei. Uma coisa é certa, a lei jamais foi criada, como diz John Murray,
A lei jamais existiu em seu ideal original, seu propósito original, para dar ocasião ao pecado. Na verdade, ela sempre existiu para dirigir e guiar a vida do indivíduo para as veredas da justiça, como diz John Murray, como estou falando, e promover a vida e a paz. Todavia, o pecado, o lapso, é que deu espaço para que houvesse essa atuação da lei. Outro detalhe é que, como John Stott afirma, a lei não pode ser responsabilizada pela morte, que é o veredito final ao pecador, que é o salário do pecado. A lei não pode ser responsabilizada por isso. Da mesma forma, como diz John Stott, que um criminoso, que ele é pego em flagrante, cometendo o seu crime, ele não pode, ao ser julgado e condenado, culpar a lei, porque ele está sendo culpado e condenado pelo crime que ele cometeu, que é contra a lei. A lei são essas verdades eternas. O homem é que vai contra elas, porque são verdades fundamentadas em quem? Em Deus, na justiça de Deus. O homem é que vai contra elas, de um ser moral que é o homem se tornando imoral, logo digno do juízo e da justiça divina. Por isso, a lei ela é importante. Ela não salva, mas ela é importante porque ela tem essa função que é necessária para que tudo esteja conforme a vontade do Deus Todo-Poderoso. Logo, a lei não caducou nesse sentido. Pelo contrário, ela permanece vigente. Ela vai condenar e julgar o mundo. Agora, para nós que somos salvos em Cristo, ela perdeu também a função de nos condenar. Por quê? Fomos justificados em Cristo. É nesse sentido. Ou seja, por que não sou mais condenado pela lei? Porque agora minha vida não está mais sob o juízo da lei. Os meus pecados e as minhas maldições caíram sobre Jesus. Logo, se eu estou em Cristo, vou viver uma vida de santificação e de adoração. E a lei, as normas morais da lei, elas são importantes para a minha vida. Não como princípio para que eu seja salvo. É interessante até o que a nossa declaração de fé diz. Muito pela graça nós entendemos que é o seguinte: viva e faça. Ninguém conseguiu fazer a lei para viver. Mas nós agora que somos salvos pelo Espírito Santo de Deus, fomos regenerados, fomos justificados pela cruz. Logo, nenhuma condenação há para nós em Cristo Jesus. Nós agora que fomos salvos, regenerados, agora temos prazer em cumprir a lei do Senhor. Essa é a diferença. A lei ela serve para o crente de que forma? Ela norteia a nossa vida nos princípios morais de como nós devemos agir. Mas não para que sejamos salvos, mas nós a fazemos porque fomos salvos, porque temos prazer, porque o Espírito Santo nos guia a produzir o fruto do Espírito. E aí ele diz, o texto paulino lá em Gálatas, contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque nós estamos vivendo sob a vontade do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Aquele que é regenerado, ele vive controlado e dominado pelo Espírito Santo. Ainda que peque, e o seu pecado, claro, é uma infração, mas ele vive agora no desejo do arrependimento. Não é mais inclinado às coisas da carne, mas agora às coisas do Espírito. Se ele é inclinado às coisas do Espírito, ele vai se arrepender, ele vai voltar atrás, ele vai alcançar sempre a misericórdia, porque ele está na misericórdia, ele está na graça. E essa é a distinção. Enquanto que a lei, ela condena, ela revela o pecado, ela faz todas essas funções que apresentamos. A graça, ela está realmente cobrindo totalmente a nossa vida. Ela derrama sobre nós a misericórdia de Deus.
Nós estamos agora em outra realidade, não mais sendo acusados e condenados pela lei, mas agora nós estamos agora sob a misericórdia de Deus. E nessa misericórdia, os nossos atos velhos, os nossos pecados, todos foram lançados no Senhor Jesus. E a justiça de Cristo, ela nos foi imputada, ela nos foi creditada. Logo, Deus, quando olha para nós, não vê a nós, ele vê a justiça de Jesus. Por isso, somos santos e justos diante dos olhos de Deus. É isso que nós defendemos, o cristianismo defende. Logo, aquele que realmente é salvo tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei, como diz o Salmo 1, medita de dia e de noite. Ele não teme porque ele sabe que é salvo em Cristo e ele não quer viver pecando, não tem prazer no pecado. Pelo contrário, o seu prazer é estar fazendo a vontade de Deus. Se o prazer é estar fazendo a vontade de Deus, ele não vai dar espaços para o pecado. Ele não vai dar espaço para o erro. Pelo contrário, ele vai estar buscando fazer sempre a vontade de Deus. Logo, a lei ela é importante, claro, porque todas as vezes, quando você lê um texto bíblico em que falar de juízo, em que pressionar o ser humano para que se arrependa, em que se falar realmente do pecado, nós estamos vendo ali a manifestação da lei. E quando se falar que existe solução, que existe perdão, que existe misericórdia, que existe salvação, ali está a manifestação da graça, da promessa, da fé. E isso tudo nós estamos vendo como as duas coisas, tanto a lei quanto a graça, caminham juntas. Lá no Gênesis, o homem caiu, a lei o julgou, Deus trouxe o juízo, mas ao mesmo tempo falou para a mulher que dela viria um que esmagaria a cabeça da serpente. A lei e o evangelho. E você vai ver em toda a Bíblia sendo falado sobre o juízo de Deus, sobre o pecado, sobre o juízo, mas também sendo falado sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na cruz nós vemos isso. Jesus é julgado pela lei. Ele é condenado pela lei. Ele carrega a maldição, que era nossa, da lei, para que nós fôssemos isentos, e ele traz também a sua graça. Ele está ali impetrando a graça dele em nossas vidas, imputando a graça dele em nossas vidas, creditando a graça dele em nossas vidas, para que nós tivéssemos a vida eterna. É a vicariedade da cruz e nós enxergamos ali, é interessante, a lei e a graça. Bem, no próximo capítulo será trabalhado sobre os mandamentos e será falado melhor ainda sobre essas questões de como nós devemos vivenciar os mandamentos. Mas eu peço a você, desde já, que valorize cada vez mais a lei do Senhor, porque para nós, na vida cristã, para nós que estamos na graça, a lei, elas são padrões importantes para que nós compreendamos como é servir ao Deus Todo-Poderoso. E ainda para que você compreenda melhor de tudo isso, é interessante que na graça, o Senhor Jesus, ele deixa para nós, nos seus sermões, a grandeza de uma interpretação mais aprofundada, inclusive, sobre a lei. O Evangelho, muitos chegam a dizer que não é exigente, ele é muito mais exigente. Porque enquanto no Antigo Testamento a exposição da lei ela apresenta mais um julgamento sobre atos, apresenta muito mais uma apresentação dos atos humanos, em Jesus interpreta a lei de forma muito mais profunda, porque ele vai dizer claramente para nós que Deus não está vendo apenas os atos, Deus vê as intenções. E aí você vai ver isso claramente lá no Sermão da Montanha. Jesus fala de Mateus 5 a 7, isso de forma clara, de forma bem aprofundada, inclusive. Você vai ver em diversos outros sermões de Cristo, inclusive Cristo criticando homens que estavam cumprindo as exigências da lei, mas o seu coração estava distante de Deus. Por isso que Cristo os denomina de hipócritas e de outra coisa. Então, para você ter uma ideia de como é interessante você enxergar a lei.
Por isso que Jesus diz assim, como nós já lemos o texto, já falamos desse texto, Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, é necessário que compreendamos isso. E claro, como já falei, os princípios que são morais são fundamentais para a vida de um cristão. Claro, não somos salvos pelo que fazemos, mas fazemos as obras que são realmente dignas porque somos salvos. Nós não somos salvos pelo que vamos fazer, mas aquele que é salvo tem prazer em fazer para Deus, em adorar a Deus, em cumprir os princípios morais, porque ele ama a Deus. O amor a Deus é a essência de tudo. Por isso que você vai ver Paulo dizendo claramente que a lei se resume no amor, e você vai ver também ele falando que o fim da lei é Cristo Jesus, ou seja, a finalidade da lei é Cristo Jesus. E para você se aprimorar mais e mais sobre esse estudo, indicamos alguns livros. Primeiro, claro, a nossa Teologia Sistemática da CPAD, organizada por Stanley Orton. Ela vai ter no estudo sobre Ramartiologia, sendo falado ali sobre a lei. Então, se você puder adquirir, vai ser muito bom para você. Temos também um livro muito bom sobre Lei e Evangelho, de Stanley Gundry. Ele é o organizador, ele faz um debate de vários pontos de vista sobre a lei e o evangelho, e vai falar dessa interação da lei com o evangelho, como vai falar também dessas ideias de classificação dentro da lei. Um outro livro que eu indico é o de A Teologia Sistemática, de Franklin Ferreira e Alan Miat. Ele vai tratar também sobre esse assunto quando fala sobre o pecado. E, por fim, nós indicamos o livro do Setaden, sobre Romanos. Lá nesse livro de Romanos, que fui eu que escrevi, eu tenho o prazer de apresentar para vocês um estudo detalhado sobre a lei, quando falamos sobre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Romanos. Então, com certeza, vão ser estudos ricos para vocês. E convidamos, claro, você vir estudar aqui conosco no Setaden, no Seminário de Teologia da Assembleia de Deus Montese, onde você terá vários professores que estarão tratando também sobre esse assunto. Bem, se você gostou desse estudo e tem gostado dos nossos estudos sobre a declaração de fé, indicamos a você que deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e com certeza participe dos próximos. Você com certeza vai estar aprendendo mais e mais da palavra de Deus e crescendo no Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.